noite. Tudo bom, irmãos? A graça e a paz de Jesus Cristo. Eu vou convidar os irmãos, por favor, estarem abrindo as suas Bíblias no Salmo 121. O Salmo diz assim: Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos. Bom, conforme o nosso pastor nos informou algum tempo atrás, nós vamos começar a estudar os salmos de romagem. Salmos de romagem ou de peregrinação, ou da peregrinação. Esse Salmo 121 é um desses 15 salmos de romagem. Então, mais ou menos estaremos falando um tempo sobre esses salmos de romagem. E esses salmos de romagem são salmos muito especiais para nós, muito vivenciais para nós. Por quê? Porque ainda que são salmos que foram escritos provavelmente por aqueles peregrinos que faziam esse caminho da peregrinação das cidades para cultuar a Deus em Israel, onde se reuniam todos os anos para festejar e celebrar essas 3 festas ou mais judaicas. Isso se refere diretamente a nós, porque nós, de certa maneira, também estamos nessa peregrinação, já não para a Jerusalém do Antigo Pacto, mas para a Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, a verdadeira Jerusalém, a Jerusalém que irá descer do céu. Amém? Então, meus queridos, esses salmos são muito importantes porque esses salmos nos mostram as atitudes dos peregrinos. Como é que os peregrinos enfrentavam essas longas caminhadas? Como é que eles enxergavam o caminho? Como é que eles enxergavam a Deus? Como é que eles falavam com Deus? Como é que eles pediam ajuda para Deus diante de todos esses perigos que eles iriam enfrentar no caminho? Vamos falar muito mais desses perigos que eles enfrentavam no decorrer da explicação do Salmo, mas eram perigos evidentes que eles enfrentavam, e onde eles tinham que confiar no Senhor e tinham que colocar em prática a palavra do Senhor que eles tinham aprendido desde crianças. Mas, olha só, essa visão que nós temos dessa peregrinação, fazendo aquela tipologia do Antigo Testamento com o Novo Testamento, não é uma interpretação que nós temos apenas porque nós imaginamos que fosse assim. Normalmente, quando nós interpretamos o Antigo Testamento, nós interpretamos o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. E o que o Novo Testamento nos fala sobre essa peregrinação? Vamos rapidinho aí em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Só para vocês verem como é que Paulo enxerga essa questão da peregrinação e como é que Paulo enxerga essa nossa viagem nesse mundo. Assim poderemos entender muito melhor o que esse salmo tem a nos dizer. Amém, irmãos? Então,
Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21, fala assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. Você já vê como é que Paulo enxerga. Paulo enxerga essa nossa caminhada nesse mundo como uma peregrinação para a verdadeira cidade. E o que ele está falando da cidade aí? Que a nossa cidade é onde está? No céu. A cidade é uma cidade celestial. Mas não é somente Paulo que enxerga dessa maneira. O escritor de Hebreus, que eu acredito fielmente que foi Paulo que escreveu Hebreus, por muitas razões históricas e teológicas, começando porque nenhum livro da Bíblia pudesse ter sido aceitado dentro do cânon se não tivesse sido escrito por um apóstolo ou por um discípulo de um apóstolo. Assim que isso, o escritor de Hebreus, eu não acho certo, mas vamos deixar com o escritor de Hebreus. Vai em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 9 em diante, fala assim: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 10 fala assim: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor, quem é? Os israelitas ou os futuros israelitas? Não, é Deus. Lá no versículo 16, olha o que fala. Avança mais um pouquinho no versículo 16, fala assim: mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Você está vendo que Deus nos preparou uma cidade celeste, uma cidade celestial. E nós agora estamos nessa peregrinação. Inclusive, os crentes piedosos do Antigo Testamento acreditavam que a cidade de Jerusalém era apenas a cidade que Deus tinha escolhido como habitação na terra. Mas eles esperavam também uma cidade celestial, conforme estamos vendo aqui nesse texto, que Abraão e Isaac esperavam. Mas voltando então, depois de termos essa ideia sobre a peregrinação e sobre a cidade celestial, nós vemos que todo esse texto nos mostra, nos apresenta uma proposta central, uma ideia, que seria que o nosso Senhor, ou o Senhor, nos guarda na nossa peregrinação. O Senhor nos guarda na nossa peregrinação. Você vê que a palavra guardar, ou nos guarda, aparece nesse salmo 6 vezes. Quando você vê que uma palavra se repete tantas vezes num trecho bíblico, é porque o trecho bíblico está querendo nos falar, está querendo nos dizer alguma coisa muito importante. Então a ideia central que podemos tirar desse texto é essa: o Senhor nos guarda na nossa peregrinação. E o próprio texto, ele se divide sozinho, você não precisa se esforçar muito por dividir esse texto. O próprio texto fala, desde o versículo 1 e 2, sobre a razão pela que o Senhor nos guarda. Isso fica nos versículos 1 e 2. Você que está anotando. Nos versículos 3 e 4, nos fala sobre a forma em que o Senhor nos guarda. A primeira é a razão, e a segunda a forma em que Deus nos guarda. A terceira coisa que o Salmo nos fala é a frequência com que o Senhor nos guarda. Ou seja, de quanto em quanto tempo Deus nos guarda. Como é que funciona isso? Será que Deus nos deixa, nos solta um pouquinho, pega nossa mão de novo, nos abraça, nos solta? Ou como é que é essa frequência, essa constância de Deus, guardando a nossa vida? E a quarta divisão é que o período, ou fala sobre o período
em que o Senhor nos guarda, o período em que Deus nos guarda. Mas vamos começar explicando então, se o Senhor nos permitir, essa primeira divisão, a razão pela que o Senhor nos guarda. Vamos de novo aí no versículo 1 que fala assim: levantarei os meus olhos para os montes. Existem várias interpretações, né, sobre esse levantarei os meus olhos para os montes. Por quê? Porque os peregrinos eles estavam andando num caminho perigoso e eles poderiam simplesmente levantar os olhos para olhar a criação de Deus. Poderia ser. Já tem outra linha que acredita que eles olhavam para o monte de Sião, ou Jerusalém. Eu penso que tem um pouco das duas, porque mais na frente ele vai falar sobre o Criador. Mas em todo caso, a primeira coisa que eu queria mostrar, o que eu queria ver nesse texto aqui, é esse ato dele elevar, de olhar para os montes, subir a cara, olhar para os montes. Isso significa uma procura, uma busca. Então, esse peregrino, no meio do seu caminho, no meio do seu transitar por essa peregrinação, ele olhava, e olhava buscando, na procura de uma esperança. Ele esperava no Senhor, ele olhava e ele entendia que mesmo que tivesse muitos perigos, que ele se encontrasse com muitos perigos na sua caminhada, ele podia olhar para os montes, para a criação, olhar para o monte de Sião, o monte de Jerusalém. De onde vem o meu socorro? Porque ele entendia que ele nesse caminho perigoso estava sozinho. Ou seja, ele precisava uma ajuda maior, uma ajuda muito melhor. Não simplesmente uma ajuda humana, mas ele precisava uma ajuda sobrenatural. É por isso que ele falava assim: levanta os meus olhos, alçarei, levantarei os meus olhos. De onde vem o meu socorro? Você sabe que nesses caminhos tinha muito ladrão. O clima era difícil, muito calor, na noite tinha muito frio. Então, definitivamente, esses peregrinos tinham que confiar no Senhor, tinham que colocar sua confiança no Senhor. Então, podemos ver que o peregrino ele fazia um clamor ao Senhor. Esse não é o clamor que nós fazemos todos os dias? Senhor, não consigo olhar com bons olhos para essa situação, não consigo ter fé nessa situação, estou passando por uma situação que está me apertando muito, que está me colocando contra a parede. Senhor, e a gente até muitas vezes, em sinal de submissão a Deus, nós levantamos, olhamos para o céu, não é verdade? Senhor, nos ajude. É exatamente isso que o peregrino fazia. Nós, hoje em dia, temos essa tipologia nos salmos de peregrinação exatamente por isso, porque nós estamos procurando uma pátria celestial e na nossa caminhada vamos ter problemas, vamos ter dificuldades, mas sabemos que podemos confiar no Senhor. A outra coisa interessante que nós vemos aqui, a segunda parte, a parte B do versículo fala assim: de onde vem o meu socorro? De onde vem? De repente, muitas vezes nós procuramos ajuda, ou o nosso socorro, em coisas materiais, em pessoas. A primeira coisa que a gente pensa quando precisamos ajuda é: vamos falar com tal pessoa, vamos fazer tal coisa, vamos procurar, vamos entrar na internet, hoje em dia que tem internet, vamos fazer qualquer coisa, mas a gente sempre deixa para o último a oração, ou pelo menos é o normal que nós hoje em dia fazemos. Mas é o contrário. O salmista está nos mostrando que a primeira coisa que nós devemos fazer é olhar para o Senhor. O clamor do peregrino, o olhar do peregrino para o Senhor. De onde vem o meu socorro? Resposta, versículo 2. E o versículo 2 vai nos falar sobre aquele Senhor que governa, aquele Senhor que está no controle de todas as coisas. Olha o que fala: o meu socorro, Ele mesmo se responde, o meu socorro vem do Senhor. Olha só que
esse clamor que ele faz aí, o meu socorro vem do Senhor, é uma autopregação. Ele está pregando para ele mesmo. Você já não se deparou nos Salmos com que sempre o salmista está animando a si mesmo? Nunca viu isso nos Salmos? Até Paulo faz isso muitas vezes. Paulo citava muitos Salmos, mas é esse princípio da autopregação. De onde vem o meu socorro? Mas a gente fala em voz alta. Eles falavam em voz alta. Meu socorro vem do Senhor. Eu não vou primeiro para outra fonte. Eu não vou primeiro olhar para qualquer outra fonte material desse mundo. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar os meus olhos no Senhor. Meu socorro vem do Senhor. É isso que o salmista está nos mandando fazer. Procurar o nosso socorro no único e suficiente Salvador. O único Deus existente. E por quê? Mas agora a gente vai ver por quê é que o seu socorro estava no Senhor. E é interessante a frase que ele fala. A frase que ele fala é a seguinte: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Por que o salmista estava confiando no Senhor então? Porque o Senhor é criador de tudo. Porque ele acreditava que é Deus que criou tudo. Antes que existisse mundo, antes que existisse qualquer coisa, qualquer país, os mares, as estrelas, qualquer coisa, Deus já existia. Porque Ele é o Deus que não tem princípio e não tem fim. Mas olha só, vamos procurar na Bíblia outras partes da Bíblia que fazem da mesma maneira, que o escritor bíblico faz a mesma coisa. Salmo 100, vamos procurar o Salmo 100 que está aí bem pertinho. Salmo 100, versículo 3. Salmo 100, versículo 3. Fala assim: sabei que o Senhor é Deus. Primeira afirmação, né? Sabei que o Senhor é Deus. Mas por que ele está afirmando que o Senhor é Deus? Depois da vírgula, olha o que fala. Foi Ele que nos fez. Ele é Criador. E não nós, a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Está vendo que se a gente tiver essa consciência de que nosso Deus é Criador de todas as coisas, nós teríamos muita mais confiança nele em todo momento. Por quê? Porque se Ele é Criador de todas as coisas, significa que Ele está no controle de todas as coisas. E que a minha situação não está fora do alcance do Senhor. Que a minha situação não fica inacessível para Deus. Deus está no controle e Ele pode tratar essa situação. Deus pode resolver essa situação para nós. Por quê? Porque Ele criou. Ele criou absolutamente todas as coisas que existem. Amém, irmãos? Vamos ver então lá em Isaías 40, 26. Isaías 40, 26. Ele utiliza exatamente o mesmo argumento. Olha o que Isaías fala. Levantai ao alto o quê? Os vossos olhos. Está vendo que não é simplesmente que eles olhavam para o monte de Jerusalém. Era uma expressão dos escritores bíblicos e do povo de Deus olhar para o céu e achar que Deus se encontra lá. É essa a posição do povo. E olha só como fala: levantai ao alto os vossos olhos e veja quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. E elas chama todas pelos seus nomes. Por causa da grandeza das suas forças e por quanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Você está vendo que Deus está no controle até das estrelas, de cada um dos detalhes da existência. E não somente isso.
Deus conhece cada um de vocês pelo nome. Aliás, Deus conhece cada um dos seus cabelos que você tem na sua cabeça. E estão contados, fala a palavra. Podemos ou não podemos confiar num Deus assim? Podemos deixar as nossas cargas nas mãos de um Deus assim ou não? Podemos confiar que Ele fará sim ou não? Então vamos aplicar esse princípio nas nossas vidas da seguinte maneira: confie no Deus que criou todas as coisas. Quando sua confiança, sua fé esteja fraca, lembre quem criou. Lembre quem conhece você pelo nome. Lembre quem colocou você desde o ventre da mãe. Aí. E lembre quem está levando você da mão até o final. Mas continuamos na segunda divisão desse texto, a partir do versículo 3. E essa divisão nos diz o seguinte: a forma em que o Senhor nos guarda. Qual é a forma em que o Senhor nos guarda? A forma em que o Senhor nos guarda é dando segurança na caminhada. Olha o que o versículo 3 fala: não deixará vacilar o teu pé. Nosso Deus, ainda que nós não acreditemos nisto, tá? Porque conheço muitos cristãos que não acreditam assim. Mas ainda que muitos cristãos e muitos dos nossos irmãos não acreditem assim, Deus vai conduzindo cada um dos nossos passos. E Ele não deixa que o nosso pé venha vacilar. Ele não nos deixa cair e nos deixa no chão eternamente. Porque 70 vezes cai o justo e Deus o vai levantar. É Deus quem dirige os nossos passos. O Provérbio 16, 9, olha o que fala. Provérbios 16, 9, fala o seguinte. Provérbios 16, 9, fala assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Irmãos, a única segurança que nós temos nesse mundo é confiar que Deus guia os nossos passos. É a única segurança que nós temos. Se não é Deus guiando os nossos passos, nós não temos condições de andar. Se não é Deus colocando o nosso pé aqui, um depois do outro, e falando para nós o caminho que devemos andar, nós não teríamos salvação, nós não teríamos esperança. Porque tudo o que nós queremos, desde a nossa mocidade, juventude, é fazer o mal. Porque a Bíblia fala: não há justo nenhum sequer. Depois do dilúvio, Deus falou para Noé o quê? Que ele não iria destruir a terra desse jeito mais. Por quê? Porque o coração do homem é mau desde sua juventude, mocidade. Então, meus queridos, vocês e eu temos que acreditar que o nosso Deus direcionando os nossos passos. Se não for assim, nós vamos nos desviar, porque nós não queremos fazer o bem. Nós apenas queremos fazer o bem hoje porque somos regenerados pelo Espírito Santo e temos uma nova natureza. Mas ainda que temos uma nova natureza, nós ainda temos a presença do pecado e vivemos todos os dias lutando contra o pecado. Então precisamos da ajuda do Senhor para nos direcionar os nossos passos. Mas a outra maneira em que Deus nos mostra isso é estando atento no decorrer da nossa caminhada. Os versículos que continuam, a parte B do versículo 3 fala assim: aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem se dormirá o guarda de Israel. Nas minhas pesquisas, eu fui pesquisar o que significa a palavra tosquenejará. Eu me deparei com que esta palavra se refere a cochilar, a se dormir, sabe, ficar dormitado, né? Mas a palavra que está depois, é que não tosquenejará nem dormirá.
Então eu falei, alguma coisa tem aqui na língua original, porque parece que está falando da mesma coisa. Parece que está falando da mesma palavra e que está colocando diferenças somente na nossa língua. Nem dormirá. Então, tosquenejará e dormirá. São duas palavras diferentes. Tosquenejará e dormitar, e cochilar. Mas dormirá vem da mesma... Eu pensava na minha mente, vem da mesma raiz, né? Porque quando a gente estuda o grego, nós vemos que o grego ele dá origem, uma palavra dá origem a muitas. Mas no hebraico é diferente, não é todo tempo que é assim. Então eu me deparei com que a palavra tosquenejará é a palavra do hebraico num. E a palavra dormirá vem da palavra hebraica yashen, que é uma raiz totalmente diferente. São duas raízes diferentes. Então, o que significa uma e outra? E por que eu estou falando das palavras? Eu nunca falo das palavras em outra língua. Só que hoje vale a pena entender isso. Por quê? Porque a palavra Yashem não apenas significa dormirá. Também tem uma conotação de envelhecer. Não é simplesmente que ele não vai dormir enquanto ele está nos guardando, porque dá sentido, né? Ele está assim, de repente, com a espada guardando a gente, e ele não vai cochilar, não vai dormir enquanto está guardando a gente, né? Mas além disso, ele não vai dormir no sentido de que ele não vai envelhecer, ele não vai dormir como os homens dormem, como os homens morrem, entendeu? Nosso Deus não morre, é eternamente Deus, e eternamente estará nos guardando até o final da nossa caminhada, até o final da nossa peregrinação, até lá, até a nova Jerusalém, até ressuscitarmos com corpos novos. Isso não dá segurança para nós, irmãos? Que o nosso guarda, olha só, ele não fica cochilando, como a gente às vezes fica cochilando, né? Mas além de cochilar, além de não cochilar, ele não envelhece. Ele não fica velho, ele todo o tempo está jovem para nos guardar. Ele todo o tempo está nos guardando com a sua espada. O seu arco também fala a Bíblia. Então, irmãos, é importante nós entendermos essa forma em que Deus nos guarda, porque nós devemos ter fé em que Deus não dorme nem envelhece enquanto está nos guardando. Essa é uma tranquilidade demais. Eu saber que quando eu estou dormindo, Deus está me guardando. Quando estou na rua, Deus está me guardando. Quando eu estou viajando, Deus está me guardando. Quando estou no médico, Deus está me guardando. Quando eu passei por cirurgia, quando passei por aquela cirurgia lá na Venezuela, Deus estava me guardando. E toda vez que eu estou nessa caminhada, nessa peregrinação desse mundo, Deus está nos guardando, irmãos. E isso nos leva à terceira divisão aqui do texto. A frequência com que o Senhor nos guarda. Fica nos versículos 5 e 6. Fala assim: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Esse Senhor, essa palavra Senhor aí, não é a palavra Adonai, que é a palavra que normalmente se utiliza no Antigo Testamento para Deus, ou para Senhor. Aqui o Senhor, como está todo maiúsculo, nós podemos entender como o mesmo nome, Yahweh, que Deus utilizou lá em Êxodo com Moisés, quando Moisés perguntou: e aí, o que eu vou falar? Se eles me perguntarem, como eu vou falar que o seu nome... Como é que é seu nome? E ele falou, fala assim para eles: eu sou quem eu sou. Acabou. O tetragramaton. Eu sou o que eu sou. Exatamente a mesma palavra que Jesus utiliza no Novo Testamento, e por isso os escribas e fariseus odiavam Jesus. Porque toda vez que ouviam Jesus falando eu sou, eles sabiam que estava se referindo. Por isso eles falavam: esse aqui merece morrer. Por quê? Porque ele se faz igual com Deus.
Exatamente por isso, porque ele falava: eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, eu sou a porta do aprisco. Esse eu sou exatamente o eu sou que está se utilizando nesse versículo aqui, o Senhor, Yahweh, o Senhor. Então presta atenção, esse Senhor que não tem nem princípio nem fim, que criou todas as coisas, que era, que é e que será e que há de vir, está aguardando você na sua caminhada, na sua peregrinação. Ele leva você da mão dele. Imagina isso. O Deus que se revelou lá para Moisés naquele mato que estava pegando fogo, não sei como se fala isso em português, mas vocês me entendem. Sarça, obrigado. Então naquela sarça ardente, né? É esse Deus que falou aqui nesse salmo: eu te guardo, eu estou te guardando. Você vê por que a gente não pode estar com medo? Ficar com medo. Nosso Deus, o Deus de Israel, do verdadeiro Israel, está nos guardando dia e noite. Amém, irmãos? Então essa proteção é uma proteção constante, mas além de ser uma proteção constante, nós entendemos que é constante porque olha o versículo 5. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Como é que a gente faz para a gente se desligar dessa sombra aí? Se separar dessa sombra. Tem alguma maneira de a gente se separar quando a gente está assim no sol? Fica a sombra do seu lado, você caminha para lá, tem sombra, para cá tem sombra, volta para trás, tem sombra, agora para lá, tem sombra para todo canto. Será que a gente tem condições de tirar essa sombra da gente? Então hoje Deus está falando para vocês e para mim: eu sou a tua sombra, a tua mão direita, você não tem como separar-se de mim. Estamos ligados. Estamos juntos, completamente juntos aí. Não tem como você sair. É eu que estou te cuidando como a tua sombra, a tua direita. É constante o cuidado de Deus. Você não sai à rua e simplesmente porque você cometeu um pecado que você nem queria fazer, aí você perdeu todo. Você perdeu o cuidado de Deus, você perdeu sua salvação, você perdeu todo. Mentira do diabo. Nosso Deus é como a nossa sombra aí na mão direita. Eu falando da mão direita e assinalando para cá, né? Mas a sua direita, tá vendo? Como sair do problema? Essa é a sua direita. Mas é assim mesmo, meus queridos. É assim mesmo. Não temos como tirar Deus das nossas vidas. Uma vez que Deus resolve, esse aqui é meu, ninguém pode nos tirar da sua mão. Como é que fala João 10? Versículos 27 até o 30. Só para complementar esse ensino aí. João 10, versículo 27 até o 30. Fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Nunca, a palavra nunca, lembra desse nunca aí. Nunca hão de perecer. E olha só, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quem que pode arrebatar a gente das mãos de Deus? Ninguém, nem sequer nós mesmos podemos nos arrebatar da mão de Deus. Não conseguimos. Olha o que fala o versículo 29. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Então presta atenção no princípio teológico que eu vou te falar hoje. Você está aqui na mão de Jesus, né? Isso não é o que falou? Que nós estamos aqui na mão de Jesus? Mas além de estarmos na mão de Jesus, por baixo está a mão de Deus, o Pai. Como é que vai vir alguém para nos arrebatar da mão de Deus? Pode? Ninguém pode. É exatamente isso que fala esse versículo.
O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Versículo 6, meus amados. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Nós vamos ser proporcionados, Deus vai nos proporcionar com essa resistência que nós precisamos para a nossa caminhada. Você não se deparou que na nossa caminhada a gente se cansa? Quantos aqui alguma vez já se cansaram na caminhada? Eu me cansei muitas vezes. Muitas vezes falei, não quero saber mais de igreja, eu não quero saber mais de Deus, eu não quero saber mais de nada. Aconteceu com vocês? Então vou falar uma boa notícia, não sei se é uma boa notícia, mas vou falar uma notícia para vocês. Aconteceu comigo. E nós como pastores, pastor, não é verdade? Que muitas vezes pensamos em jogar a toalha? Muitas vezes. É muita pressão acima de nós. É muita pressão. Mas olha o que o Salmo está falando aqui, ó. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Deus vai providenciar para que quando você esteja caminhando nesse calor da peregrinação, que você não está aguentando mais, aquele calor não vai acabar com você. Você vai resistir, porque Deus vai te guardar no meio desse calor. Mas quando você também andar na noite fria, tipo do deserto onde eles se encontravam, a noite no deserto desce às vezes baixo zero, debaixo de zero, ou grau zero. E quando isso acontecer na tua vida, nessa peregrinação, que o frio da peregrinação esteja entrando dentro dos teus ossos e os seus ossos fiquem doendo, Deus está te falando, eu vou te dar saída, eu vou esquentar seu corpo, eu vou cuidar de você. Existe um missionário chamado John Paton. Eu iria falar dele mais na frente, mas vou falar agora. O Espírito Santo mudando as coisas. Amém? John Paton era um missionário. Ele foi missionário em umas ilhas canibais. Falei bem? Canibais mesmo. Que comem gente, se comem a carne das pessoas, colocam as pessoas para fritar. Você está entendendo? E no meio dessa missão que ele estava fazendo um dia, chegaram esses canibais para comer todo mundo. Comeram todos os missionários que estavam com eles, comeram todo mundo. Adivina quem foi o único que ficou vivo? Ele. Ele ficou vivo. Então olha só. Como é que Deus guarda a gente no meio das nossas peregrinações? E olha o que fala o missionário. Os filhos de Deus, nós, os filhos de Deus, somos imortais até que nós acabarmos a nossa missão nessa terra. Quando você morrer, é porque já a sua missão acabou aqui. Mas enquanto você está vivo, você pode ter certeza que Deus está guardando você. Deus está cuidando de você. E a última divisão é o período em que o Senhor nos guarda. Ele vai nos aperfeiçoar. Ele irá aperfeiçoar o nosso espírito até a consumação. Olha o versículo 7. O Senhor te guardará de todo mal. Irmão, eu não sei vocês, mas muitas vezes eu tenho recebido ataques do inimigo mesmo. Fortes. Sabemos que Deus está no controle, eu não tenho dúvida disso. Mas eu também sei que muitas vezes Deus permite isso para que nossa fé possa crescer. Deus nos coloca em provações para tirar o melhor de nós. Hoje até estava falando com o pastor sobre isso. Ele utiliza as provações para tirar o melhor de cada um de nós. Para que a nossa fé, depois de ter sido provada como o ouro, ela possa brilhar, não tenha nenhuma poeira, não tenha nada sujo. O ouro seja puro. Irmãos, nosso Deus está nos falando que Ele vai nos guardar de todo o mal. Ele irá nos aperfeiçoar até o final.
Ele guardará a tua alma, versículo 7. Muitas vezes nós estamos tristes.